Olá pessoal, vamos para mais um vídeo então, aqui no canal Luzes. Eu sou Fernando Moraes e nós vamos comentar o livro Fundamentos da Reforma Íntima. E aí faltam algumas, acho que faltam uns 10, 11 vídeos para o final. E está sendo um prazer imenso fazer esse vídeo para vocês, né? É um aprendizado imenso para mim. Eu acredito que vocês também aprenderam pelo menos um ponto, uma letra ou uma reflexão nesse universo, né? Eu sempre falo que cada livro ele é um universo, no qual então que muitas vezes a gente fica perdido, mas então a gente sempre sai transformados, né? Vamos para a educação da criança e do adolescente, parte 2, um tema de extrema importância para a gente sempre refletir. Obviamente que eu não sou um especialista, não tenho mestrado e doutorado, apenas tenho uma experiência de professor. Então vamos para a parte 2, né? Quem sabe aí futuramente eu possa trazer alguma pessoa muito mais informada que eu, que tenha doutorado, que tenha mestrado, que seja um especialista na educação da criança ou do adolescente. 889. Obras assistenciais de amparo à criança precisam existir, pois suprem a deficiência de muitos pais inconsequentes e sem valores morais sólidos. Entretanto, essas obras necessitam trabalhar em conjunto com os genitores sempre que possível, educando-os assim como faz com seus filhos. Gente, eu vou desobedecer esse 889. Eu vou falar da escola, tá? Porque não adianta a gente simplesmente falar de obras assistenciais se a gente não falar da escola. Não adianta nada, a gente precisa falar da escola primeiro, essa é a minha opinião. Por quê? Porque antes da pandemia, gente, a maioria dos pais não iam na reunião dos pais na escola, tá? Eles achavam que não eram importantes. E ainda que eu lembro um amigo meu, um colega, que ele é ateu, né? Um detalhe insignificante, aliás, um cara muito gente fina, muito bom também. E ele é professor de história, igual a mim. E ele dá aula numa escola particular, não estou lembrado de que estado aí, não sei se é de São Paulo mesmo, como eu, né? O interior de São Paulo. E ele, numa reunião de pais, ele deu uma foto e colocou na internet uma sala vazia, que nenhum pai foi lá. Gente, infelizmente o Brasil pegou esse costume que os pais não acompanham a vida dos seus filhos nas escolas. Eu entendo que a vida anda muito complicada, que a vida anda muito estressada, a vida anda delicada, mas é preciso acompanhar os comportamentos dos seus filhos na escola. Muitas vezes a criança é uma criança rebelde, a criança ela tem ansiedade, muitas vezes a criança ela tem autismo, tá? Então, se você não acompanhar a evolução dos seus filhos, se tiver um probleminha na voz, na fala, no ouvido, que seja, ele vai aprender mais dificilmente os conteúdos da escola. Ele vai encontrar mais dificuldades, tá? E muitas vezes, gente, o seu filho é um amor de pessoa dentro da sua casa, com você, com seu marido, seu companheiro, os responsáveis. Só que na escola ele se apresenta outra pessoa. Infelizmente, na nossa sociedade, a maioria das pessoas ignoram as nossas falas, acham ruim, até às vezes ameaçam, né? Só que, sabe, gente, nós somos especialistas, nós somos formados em faculdade, não somos o dono da verdade, mas nós estudamos simplesmente para educar
o seu filho, e nós somos as pessoas mais certas a orientar vocês sobre a educação, principalmente o que acontece na escola, que nós não sabemos o que rola dentro da casa de vocês. Obviamente que às vezes a gente imagina, a gente descobre, né? Mas é isso. Os pais e as mães precisam se preocupar e estar mais presentes, ir nas reuniões dos pais e acompanhar seus filhos. É por isso que, por enquanto, eu não vou falar de obras assistenciais. Obviamente tem que ter sempre, tem que ser alimentado pelo governo, principalmente de crianças abandonadas e crianças homossexuais, muitas vezes são abandonados pelo pai e a mãe, enfim, né? Mas eu tive de falar da escola, porque a escola ela anda abandonada, tá certo? 890. Os pais devem dar o melhor de si aos seus filhos, mas também os cristãos, devem dar o máximo de si às crianças de um modo geral. Gente, obviamente que os pais devem dar o melhor de si aos seus filhos, por mais difícil que seja. Mas obviamente que do jeito que você respeita os seus filhos, você também precisa respeitar o filho dos outros. Você precisa ser um modelo cristão para outras crianças. Não adianta você ser uma excelente pessoa só para os seus filhos. E a criancinha ali da rua, você xinga ela, você chuta ela, ou a criança ali do vizinho você maltrata, tá? Isso aí é uma hipocrisia. Muitas vezes a gente eu acho que eu falei já em algum vídeo, que a gente só se dá bem com aquelas pessoas que têm alguma utilidade para nos oferecer. E não pode ser assim, tá? 891. Por isso é muito importante a integração no núcleo familiar. É muito importante a participação do pai e da mãe, ou das duas mães, ou dos dois pais, não interessa, né? A família é feita por amor. Não interessa se é família heterossexual ou homossexual. Mas precisa ter a integração do pai e da mãe ali, no jovem ali. Ele precisa se sentir seguro. E a criança precisa ser ouvida sempre. Porque muitas vezes, infelizmente, a mãe termina com o marido, ou o marido termina ali com a esposa, e dá com a criancinha ali, morando, né, com filha, e então namora uma nova mulher, um novo homem. Essa mulher, esse homem pode fazer atrocidades aí com a criança, e muitos dos pais não ouvem. Então é mais importante você ouvir sempre o seu filho. Sempre o seu filho. Em primeiro lugar é o filho, não é verdade? Pai e mãe devem trabalhar em conjunto e não disputando espaço com os filhos. Precisam dividir bem as funções do lar para que não falte sustento, mas também não careçam amor e atenção. Gente, talvez o vídeo ele seja longo, né? Por quê? Porque tem muitas coisas para falar aqui, né? Quando eu li o pai e a mãe não devem trabalhar, ou melhor, o pai e a mãe devem trabalhar em conjunto e não disputar espaço com filhos, muitas vezes o pai e a mãe se separam e a criança fica com a mãe ou fica com o pai, né? Então a criança passa um final de semana na casa do pai ou da mãe. Aí a mãe ou o pai faz a cabeça da criança para ficar contra ou do oponente da família, ou do pai e a mãe. A criança ela fica uma bola de ódio, uma bola de vôlei de ódio. É jogada na casa do pai, a madrasta fica falando mal da mãe, depois a criança vai na casa da mãe, a mãe fica jogando ódio, fica falando mal do pai para essa criança. Imagina como que fica a cabeça dessa criança. Eu acho terrível, gente, quando simplesmente criança vira. Eu falei de bola de vôlei do ódio porque seria uma jogada. Infelizmente, essas crianças, elas são jogadas no sentido do quê? Tudo bem, vai visitar o pai e a mãe ali, mas viram bolas. Muitas vezes o pai joga um para o outro para não
ficar com a criança no final de semana, porque vai conhecer uma nova pessoa, ter a criança como brinquedo, tá? E outra, então, essa criança vira uma criança de ódio. Muitas vezes mesmo, que uma vez eu conheci uma história cujo pai não assumiu a criança ali, não, assumiu a criança, só que então a criança fica na casa dele e a família desse homem fala mal da família da mãe da criança, depois a criança vai na casa da mãe e a família da mãe fala mal do pai. Pelo amor de Deus, a criança vai ficar perturbada, né, gente? Então essa criança vai virar um jovem problemático. Isso aí é terrível, tá? Isso aí você está matando a criança. Quando você fica falando mal, você fica jogando o seu filho contra o seu pai, contra o seu marido ou contra a sua esposa, tá? Outra coisa, gente, é o machismo. Quantas vezes o homem fica de boa o dia inteiro quando a mulher trabalha? Quantas vezes, então, a pessoa, ou o marido, ou de vez em quando, o que acontece mais é o machismo, né? De vez em quando o homem vira, então, empregado da mulher. Só que o que mais acontece mesmo, que eu falei para vocês, no caso do machismo, que o homem deixa a mulher fazer tudo. Gente, hoje em dia, se o homem não saber se virar, se o homem não saber cozinhar, se ele não saber fazer as coisas, ele vai gastar uma grana velhaca, desculpa usar a expressão, para então se sustentar. Tá? Porque a família, por exemplo, Roma, que era uma sociedade patriarcal, que o homem então deixava só a mulher fazer os serviços de casa, e ele só chegava ali com a comida, ou com a caça ali, enfim, né? Trazendo comida para casa. Nós estamos em um tempo totalmente diferente da gente. Hoje em dia é muito difícil você ter um relacionamento. E eu vou falar uma coisa: se você não sabe fazer as coisas, você que é homem, permita-me te falar, a você começar a aprender a fazer essas coisas, tá? Porque as coisas estão ficando caras demais e ninguém é empregado nosso. Empregado doméstico é se você contratar uma pessoa. Esposa não é empregado doméstico e muito menos então objeto sexual. 892. Filhos em primeiro lugar, pais em segundo. Essa é a lei do lar cristão ideal. Gente, não seria só a lei do lar cristão. Quantas famílias que abandonam a criança para ficar com o homem? Quantas famílias que o homem abandona a criança para ficar com a mulher? Que deixa o seu filho em segundo plano. E dá errado, gente. Filho é primeiro lugar. Homem e mulher é segundo. Muitas vezes a mulher simplesmente não quer o rapaz com filhos ali e fica incentivando a separar dos filhos. Gente, pessoas que destroem famílias têm consequências graves, tá? Toma muito cuidado que se o seu parceiro ou sua parceira futuramente ou agora não deseja os seus filhos, a pessoa não te ama. Não abandone os seus filhos por causa de homem e de mulher. Não abandone os seus filhos, tá? 893 é um conselho de um professor aí que eu dou para vocês. 893. Obviamente que cada um tem a sua vida, gente, e isso que eu vou falando é orientações, tá? 893. Difícil, sem dúvida, para o pai ou a mãe que foi mal criado, mal formado e sem abrir aos valores da família, conseguir vencer os seus obstáculos, dando ao seu filho o que não teve. Egoísmo à parte, é dever cristão aprender a ser cristão. Logo, o esforço necessita fazer esse presente e tudo pode ser conseguido. Olha, gente, é um pai ou uma mãe que também teve problemas na sua família, é muito difícil eles serem bons pais e mães, tá? Muitas vezes o pai que não conseguiu ganhar um videogame
que não conseguiu ter uma bicicleta, ou teve uma vida bastante dura, é significativo ele querer que o filho simplesmente tenha o que ele não teve, mas que o filho tenha no caminho do trabalho, no caminho da honestidade. Que o filho ele possa simplesmente sentir o valor do trabalho, tá? Porque muitas vezes, quando o pai e a mãe dão de tudo para o menino não valoriza nada. O menino fica nesse ciclo vicioso, fica com 20, 30, 40, 50, 80 anos e acha então que o pai e a mãe têm que bancar ele até a morte do outro coitado, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. 894. E outra, né, gente? Criança mimada, adolescente mimado e depois homens mimados ou mulheres mimadas, eles viram seres insuportáveis. Pessoas que têm problema no relacionamento sério, no relacionamento casual, né, casal, sexual que seja, ou mesmo nas amizades. Eu conheço muitas pessoas mimadas que transformam seus filhos em mimados. Infelizmente, eles vão ter a consequência do quê? Castigo divino, não. Consequência da falta de educação que deram para essas crianças. É por isso que, às vezes, eu falo, gente, que se você tem filhos pequenos, você deseja ter, você já se orientar com o Mário Sérgio Cortella, com educadores aí brasileiros, né? Vocês assistir palestras sobre isso, porque eu acho que quanto mais você busca conhecimento, mais você educa seu filho e você se livra da dor de cabeça, de possíveis consequências, né? 894. Esse vídeo vai ser comprido, mas está sendo uma delícia, né? Não deve haver divergência de método educacional entre o pai, entre os pais, quer dizer. Afinal, conflitos nesse sentido deseducam mais do que servem aos filhos. O que acontece nesse caso é falta de diálogo e paciência. Com vontade e dedicação surge o entendimento. É aquilo, né? O menino vai para a balada, vai conversar com o pai joga para a mãe, o menino vai para a mãe joga para o pai. Ou o pai permita, talvez, que ele vá numa balada para se livrar do menino, a mãe simplesmente começa a brigar, enfim. A melhor maneira, simplesmente, é durante qualquer dificuldade ou qualquer obstáculo que o pai e a mãe tiverem com os filhos, é simplesmente fazer uma reuniãozinha de família, o pai, a mãe e os filhos, e conversarem legal ali. Os dois sempre concordar, sempre conversar bastante e concordar com o objetivo de educar a criança, não ficar nesse joquete, tá? Muitas vezes é falta de paciência e falta de diálogo. E gente, é muito bom lembrar que eu sei muito bem o que é isso. Eu não tenho filho, mas eu imagino como que é isso. Pode rolar muita falta de paciência mesmo, principalmente nessa pandemia, mas é importante sempre o diálogo e a paciência. Você sempre conversar com o seu filho o que acontece no mundo aí, sempre orientar ele. 895. Que belo não é o filho que, ao atingir a fase adulta, promete fazer o seu descendente exatamente o que lhe foi feito para os seus pais, ou para os seus pais. Está feliz, sente-se bem formado, está agradecido, é o triunfo vivo de seus genitores. Acredito que o prêmio melhor para uma família é você ver o seu filho crescido e o seu filho preocupado com você, você com uma determinada idade. Acho que esse é o prêmio aí, um prêmio sofrido, um prêmio trabalhoso, mas é um prêmio que não tem valor de tão importante que é. Agora imagina então o pai e a mãe que chega numa criança adulta, ou no adulto, e vê seu filho ignorar, e muitas vezes também nem é culpa do pai e da mãe, né? Tem filhos aí que simplesmente se desvia aí do caminho da educação que o pai e a mãe deu e abandonou, né? 896. Nem sempre haverá vitória completa.
Não é isso que se quer dizer no item anterior. Pais e filhos são seres humanos imperfeitos. Ninguém se torna perfeito numa única existência. Entretanto, uma boa educação, ainda que com problemas e insuficiências, será um paradigma para o filho que cresceu e torna-se o pai e a mãe. Gente, não existe perfeição. Não existe. Não existe um pai que simplesmente nunca errou na sua vida, ou uma mãe que nunca errou na sua vida, ou responsável que nunca errou na vida. Nós estamos sempre errando. Mas o importante, simplesmente, é você, se você errou, você possa corrigir da forma mais certa possível. O seu filho sentiu o esforço que você faz para o bem dele, tá certo? 897. Como mencionado no item 886, a boa educação não precisa ser provada a ninguém, pois todos notam. Olha, gente, uma pessoa educada, todos notam, obviamente, a sua boa educação. Para mim, um filho aí perfeito seria uma pessoa que trata da mesma forma educada e carinhosa aquelas pessoas que não têm alguma utilidade para ela, tá? Por exemplo, morador de rua, por exemplo, como que ele vai tratar o chefe dele? Será que é da mesma forma de um morador de rua? Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? 898. Crianças e adolescentes bem formados expandem alegria, equilíbrio, segurança e são polidos e bondosos. Normalmente não incluídos nessa avaliação as tendências infantis naturais a traquinagem. Gente, crianças e adolescentes, uma pessoa muito bem educada na sua família é uma pessoa equilibrada, que tem amizade com todo mundo, que respeita todo mundo, é uma pessoa na dela, a pessoa ela não faz escândalo, é uma pessoa muito bem equilibrada, é uma pessoa que teve então uma educação, é uma pessoa alegre, é uma pessoa segura, é uma pessoa que ela tem consciência do que ela faz, né? Então, gente, obviamente também, não, isso é outra coisa. 899. Não existe atualmente a melhor idade para iniciar a frequência à escola. Tudo dependerá dos pais e de sua disponibilidade. Entretanto, crianças não podem ser largadas nas entidades educacionais como se a atividade escolar fosse todo o universo que a cerca. Há uma dose de escola e outra de lar. Necessárias ambas a formação cristã de qualquer ser humano. Gente, escola não é depósito de criança, pelo amor de Deus, hein? Não é você simplesmente achar lindo, maravilhoso e falar para todo mundo que o seu filho chegou da escola super cansado, para sua alegria e já dormir. O universo da criança tem que ter o universo escolar, a participação escolar dos professores, dos amiguinhos, dos colegas e também do pai e da mãe. A participação do pai e da mãe ali. E lembrando mais uma vez que quem educa as crianças são o pai e a mãe, tá? Não jogue para os professores, porque a gente não educa ninguém, tá? A gente simplesmente a gente simplesmente mostra, a gente complementa o conhecimento deles, vamos dizer assim, né? 900. Essa parte é a penúltima parte, espero que vocês estejam gostando. O centro vital da educação da criança e do adolescente deve ser a sua família. A partir daí, os pais podem iniciá-los nas demais atividades, tais como instrução, esporte, lazer, cultura geral e atividades sociais. Olha, gente, é de mais importante a criança também fazer esportes diferentes.
A criança tem um horário para poder brincar, gastar sua energia e se dedicar a um esporte. E lembrando muito bem, quando a gente fala de esporte, não é esporte caro. O Fernando está falando para mim levar em artes marciais, gastar dinheiro. Não. Se você não tiver como, hoje em dia está bem difícil, né? É você simplesmente, você mesmo brincar com seu filho, mas então você mostrar um universo mais rico para ele. Tá? Também tem várias escolinhas de futebol, tem mais escolinha de esporte ou artes marciais que o preço é bem baixinho ou até gratuito. Porque ficar só no celular ou só na internet, gente, não é saudável, tá? 901. Um lembrete essencial. A formação moral é adquirida essencialmente no lar. De novo. 901, eu nem vou ler inteiro porque é o seguinte. É na sua casa que seu filho ele vai aprender o que é honestidade, o que é bom caráter, tá? É na sua casa que ele precisa aprender a caridade, a respeitar os outros, enfim, a formação moral dele. É dentro da sua casa que você vai mostrar para o seu filho o amor fraterno, simplesmente a educação. Sempre lembram disso, tá? 902. Castigos ou punições, no contexto educacional, fazem parte da formação, pois os limites precisam existir. Não é demais relembrar que tudo deve ser feito na exata medida e proporção necessária, sem excessos e sem exageros. Gente, esses castigos e punições precisam ser, obviamente, educativos, de uma maneira que o seu filho não sofra fisicamente ou mentalmente, que não vire uma tortura. Tem muita gente que fica vendendo aí a cinta, o chinelo. Eu apanhei e eu fui educado assim. Não, meu amigo, não, isso não é educação. Simplesmente você apanhava e você não repetia com medo de apanhar de seu pai e de sua mãe, tá? Eu até indico, gente, aquele programa Super Nani, eu acho que tem no YouTube, que rolava aí no SBT, né, que acontecia no SBT, que é o espacinho da vergonha, esses cantinhos da vergonha, algumas educações assim, que quando é criança, o que acontece? A criança precisa aprender porque ela ficou meio que isolada ali, você ia no cantinho da vergonha. Eu mesmo não dou aula para os pequenos, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é simplesmente fazer o seu filho refletir o que ele fez ali, porque ele é uma criança, e você conversar bastante com ele, tá? 903. Não se aprende a amar a Deus, apenas se desenvolve essa tendência e nada do ser humano. E tarefa dos pais cultivar nos filhos o amor e a humildade diante de Deus. Olha, gente, 903 ou 904 tem um textinho aí. 903 eu vou pular, que a gente sabe, né? Já é uma questão aí que não precisa comentários. Deixa eu só rever aqui. Olha, gente, vamos voltar para o 903, né? Não se aprende a amar a Deus. Eu acho o seguinte, gente, eu acho que, pelo menos na minha opinião agora, por causa que tem filho, é você deixar a criança ali na sua liberdade religiosa. Ou pelo menos, se você é espírita, ou você é de outra religião, você simplesmente, a princípio, mostrar esse caminho para a criança e depois ela tomar essa liberdade aí. E uma coisa que eu quero falar para vocês é simplesmente não ficar colocando medo nas crianças, tá? Esse lance, não no espiritismo, mas se você me permite, se você for de outra religião, é muito errado da sua parte, ou melhor, eu discordo totalmente disso, me expressando melhor,
Não colocar medo na criança, ó, você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ó, o diabinho vai te pegar no inferno. Gente, antigamente, que o pai e a mãe de meus amigos ficavam atormentando essas crianças com o diabo, com Lúcifer, com essas imagens terríveis, eram torturas mentais. E hoje, muitas vezes, acontece isso. Oh, você precisa educar seu pai e sua mãe, senão você vai queimar no inferno, você vai para o inferno. Gente, evita essas torturas. Evita ficar falando para a criança, ficar colocando medo em criança. Né? Muitas vezes, se você cresceu assim, mas evita que seu filho tenha esse crescimento, porque não ajuda em nada, só atrapalha. 904, vamos para o textão. Há faixas etárias próprias para adequados tipos de educação e orientação. Até os 7 anos, império do determinismo. Eu já vou explicando para não demorar muito. Império do determinismo é a educação do pai e da mãe. Tá? Com reduzidas doses de livre-arbítrio, mostrar à criança o que é certo, o que é errado, não deixar a criança aí, por exemplo, sozinha em casa, não deixar as crianças aí já tomarem decisões aí, se elas não têm capacidade para isso. Ou seja, as crianças têm seus destinos conduzidos muito mais pelo plano superior do que por sua vontade. Isso é interessante. E até um detalhe, né, gente, que o que eu falei também é válido, é que as crianças, eu acho que, eu não sei se depois dos 7 anos ou até os 7 anos, elas têm mediunidades afloradas. Muitas vezes a sua mediunidade some, né? É uma curiosidade isso. Por isso que muitas vezes a criança vê o avô, a avó, tem amigos imaginários. Amigos imaginários, obviamente, a gente sabe que são espíritos amigos, né? Os pais devem, então, dar o máximo de si para educá-los, orientá-los e puni-los se for o necessário, se for o caso. E a fase mais receptiva. Depois dos 7 aos 12 anos, predomina ainda o determinismo, mas com dose mais elevada de livre-arbítrio. O pai e a mãe dão uma certa liberdade para a criança, porque a criança vai descobrindo as coisas, já está pensando de uma forma mais amadurecida, na verdade. Trata-se do instante com que os pais devem cuidar mais do diálogo incessante para formar e educar. Lembra que o diálogo vai crescendo. Continuam atuando de modo importante na vida dos filhos. A terceira fase vai do 12 aos 16, quando começa o predomínio do livre-arbítrio, mas ainda com doses de determinismo. Os pais devem começar a respeitar o desejo dos filhos e já não podem ser tão impiedosos ou rigorosos na orientação, pois se fizerem serão rechaçados. A responsabilidade do adolescente está presente. O que fizer será computado no seu histórico de vida. Lembrando, gente, que eles já estão mais amadurecidos e é errado e é grave você simplesmente jogar os seus sonhos na vida da criança e principalmente a sua religião, tá? A responsabilidade do adolescente está presente. O que fizer será computado, como que eu li, no seu histórico de vida. A derradeira fase é a partir dos 16 anos, quando impera o livre-arbítrio, com o reduzido determinismo, seguindo assim até o fim da existência, que é simplesmente o adolescente, então com a sua idade de 16, 17 ou 18 anos, já saber que rumo pegar, né? É o ser humano totalmente responsável pelos seus atos e por eles responde diante de Deus. Os pais cumpriram ou não sua missão. Não devem insistir em castigos imoderados, nem intensa educação, pois já não curtirá efeito. Passarão apenas a orientar seus filhos, buscando ajudá-los e auxiliá-los a seguir os seus rumos. Mas amor e menos rigor é o melhor remédio para males surgidos nessa fase. O bom exemplo que os pais derem será também a mais correta aplicação de sanções aos meus atos, maus atos dos filhos. Então, gente, esse é o vídeo.
Eu vou colocando palestras de educação do Mário Sérgio Cordella na página do Face ou do Lendo Carnal, com a intenção de orientar vocês da melhor forma, tá bom? Muita paz para vocês e amanhã eu solto a parte 3. Até mais.